Constelação familiar com o psicanalista e espiritualista Homero Robert Filho. Falando um pouquinho hoje dos fenômenos metapsíquicos, mediúnicos e de hipersensibilidade na infância. Joana de Anjos é muito concisa em dizer que não se deve estimular fenômeno mediúnico, atestando a sua veracidade, em crianças e adolescentes. Por que fato? O aparelho neurológico da criança e do adolescente ainda não está perfeitamente formado. Joana, na obra Constelação Familiar, psicografia de Valdo Franco, ela explica muito detalhadamente um capítulo que quando a manifestação mediúnica advém de forma natural, os pais, os responsáveis, os educadores, os doutrinadores, ou o vínculo que essa criança tem a uma instituição espírita, a um grupo de evangelização infantil, deve acolher, deve ouvir, deve interagir, deve dar uma elucidação para que a criança se acalme, para que a criança se sinta guarnecida, se sinta protegida. Porém, não se pode tomar uma criança e encaminhá-la a um grupo de estudos hebdomadários, que são os estudos mediúnicos, ou colocá-la numa sessão mediúnica. A criança precisa tomar passe, assistir palestra, ouvir evangelização infantil, os pais ler o evangelho em casa, ou o irmão, ou o educador, ler historinhas infantis adaptadas. No próprio meio virtual nós temos espiritualismo em desenhozinhos do Chico Xavier, desenhozinhos do Francisco de Assis. Então o que ocorre? Tem que dar à criança o alimento psíquico espiritualista que ela está própria para receber, a fim de que seu campo psicológico que está se formando, seu aparelho psíquico, não seja tomado como um intruso, aquela energia deslocante da força egóica diante o seu patamar evolutivo, diante a sua formação biológica ainda debilitária, ainda débil, ainda sensível. Colocar uma criança ou um adolescente abaixo de 16 anos numa sessão mediúnica é como forçar uma máquina débil a fazer um esforço utilizando um vapor excessivo. Não vai dar certo, vai causar problemas, no mínimo vai causar um trauma. Assim como as pessoas me falam como psicanalista, todo trauma é de origem sexual, a maioria dos traumas são de origem sexual. Sigmund Freud tinha sua razão nesse sentido. E quando se fala um trauma de origem sexual, se fala de sedução, palavratório, sedução tátil, o toque, o próprio abuso, etc. Esses são traumas que levam a neuroses obsessivas, porque na época do trauma a criança não tem o registro minêmico de que aquilo é um ato obsceno, mas fica recalcado, fica reprimido, e quando ela começa a tomar noções depois da puberdade do que é a sexualidade, a imagem vem com força, o recalque vem com força, a repressão, o trauma, então irrompe ali uma depressão, uma esquizofrenia, um borderline, um burnout e etc. Ansiedade, pânico. Então ali está o caldo emotivo, afetivo, ideoafetivo que geram as maiores causas de traumas e psicopatologias, da sexualidade reprimida, ou da sexualidade forçada, ou a sexualidade precoce. Por isso o cuidado redobrado. Quem cuida da criança? Quem se aproxima da criança? Como os pais ficam sozinhos, o que conversam com essa criança? Criança é uma flor. Deve ser cuidada, regada e protegida. Agora, quando nós entramos na questão espiritual, nós temos que levar em conta que a criança, para um obsessor, é um espírito débil, é um espírito que traz débitos de vida passada, então ela não vê como uma criança. Então a oração,
a evangelização, o amor doação deve envolver essa criança, para que desde cedo, recebendo evangelização, talvez o obsessor que esteja junto com ela também comece a receber evangelização. Então a evangelização, o acolhimento, o cuidado, o amor levarão essa criança a um estado psíquico favorável e estar apta a exercer a fase mais linda da vida, que são as brincadeiras, que são o diálogo fraterno, que é ter os amigos, que é ir para a escola. Criança médium também precisa da escola, também precisa do carinho, também precisa do afeto, precisa estar envolta num tenro e abençoado amor.